Saudações, galera! Estamos aqui para mais uma videoaula da nossa unidade 2. Nesta videoaula nós vamos falar sobre a densidade e a massa específica. Aqui nós temos já duas figuras que nos trazem uma ideia sobre o que é a densidade e o que é a massa específica. Como vocês podem ver aqui nesse frasco, nós temos três substâncias, nós temos a areia, nós temos água e nós temos o óleo. A areia fica ao fundo, a água na intermediária e o óleo na parte de cima. Já nessa figura da direita, nós temos aqui dois objetos flutuando e um aqui que acabou afundando neste líquido. Então, a temática desta aula será a densidade e a massa específica. Primeiramente, qual é o conceito de densidade? Densidade, na verdade, é uma grandeza física que faz o quê? Que vai estabelecer uma relação entre a massa e o volume dos corpos. Certo? Claro que o volume vai depender da pressão e da temperatura. Então, a gente sabe que para uma determinada temperatura e pressão teremos um volume e uma densidade associada a essas duas grandezas físicas. Para calcularmos a densidade, a gente usa esta equação matemática que está aqui abaixo. A gente faz o quê? A gente divide a massa pelo volume. A razão entre a massa e o volume dá o que nós chamamos de densidade. Sabendo que a fórmula da densidade é massa dividido pelo volume, a gente vai saber então que a massa ela poderá ter a unidade quilograma ou grama, ou também outras unidades que aqui não estão destacadas. O volume poderá ter metro cúbico, centímetro cúbico, litro como unidade ou tantas outras. E aí, se a gente misturar essas unidades, nós teríamos uma infinidade de unidades para a densidade dos corpos. Agora, eu vou destacar aqui para vocês o quilograma, o metro cúbico, e aí, dividindo quilograma por metro cúbico, nós teremos a unidade quilograma por metro cúbico para a densidade. Estas que estão em destaque aqui são unidades do Sistema Internacional. Todas as outras são unidades também de massa, de volume, porém não estão no Sistema Internacional. No nosso dia a dia, a gente ainda utiliza muito a unidade para densidade grama por centímetro cúbico. Tá? Então, a gente vai ter aqui várias unidades no estudo desse conteúdo. Pessoal, o maior problema que a gente vai encontrar aqui nesta temática é a transformação de unidades. Então, a gente precisa ter atenção aqui na conversão. E aí eu trago aqui para vocês uma pergunta. Como a gente faz para transformar 2 kg por metro cúbico para grama por centímetro cúbico? Como se faz isso? Bem, pessoal, para a gente fazer essa transformação, então, nós precisamos entender primeiramente que 1 metro cúbico é uma figura geométrica que tem 3 lados com tamanho de 100 centímetros. Então, eu posso muito bem afirmar que 1 metro cúbico equivale a 100 centímetros multiplicado por 100 centímetros multiplicado por 100 centímetros. Então, 1 metro cúbico equivale 100 vezes 100 vezes 100, 1 milhão de centímetros cúbicos. Nós sabemos também que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Logo, para a gente fazer essa transformação aqui, o que a gente vai ter que fazer então? 2 quilogramas, então 2 vezes 1000 gramas, dividido por metro cúbico. Metro cúbico é isso aqui, é 1 milhão de centímetros cúbicos. Nós sabemos que eu posso simplificar 3 zeros daqui com 3 zeros daqui. E aí teremos 2 vezes 1 sobre 1000 gramas por centímetro cúbico.
Bom, gente, por que eu estou colocando aqui, 1/1000? Para que vocês percebam que, na prática, o que a gente está fazendo aqui com esse 2? A gente está dividindo por 1000. Então, sempre que quisermos transformar de quilograma por metro cúbico para grama por metro cúbico, nós simplesmente dividiremos por 1000. 1000 por causa da relação entre massa e volume. Eu trago aqui para vocês, tá? Que a densidade, então, quando é para ser transformado de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, você divide por 1000, o contrário multiplica. A massa, que a gente sabe, é multiplicado por 1000 quando queremos de quilograma para grama, e o contrário dividido. De volume, a gente viu anteriormente, então, que 1 metro cúbico equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos, por isso é multiplicado por esse 1 milhão. E o contrário a gente divide por 1 milhão, que é o 10/6. A gente também precisa, em alguns problemas, transformar de metro cúbico para litro. O que vocês precisam entender? Que 1 metro cúbico é um volume que tem uma capacidade de 1000 litros. Então, se eu quero transformar de metro cúbico para litro, é só multiplicar por 1000 e o contrário é só dividir por 1000. Aqui no slide número 7, a gente vai falar agora sobre a massa específica. A massa específica também é a razão entre a massa e o volume. Então, se quisermos calcular a massa específica, basta dividirmos a massa pelo volume. Claro que aqui nós estamos falando do volume da substância. Anteriormente, a gente estava calculando a densidade dividido pelo volume do objeto. Vocês vão entender melhor logo em seguida, tá, pessoal? Quando a gente fizer um exemplo aqui que existe diferença entre uma coisa e outra. Nós temos aqui também as unidades pertencentes ao sistema internacional, quilograma, metro cúbico, e aí a massa específica em quilograma por metro cúbico. E aqui algumas observações importantes. Tá? Primeiro, que a massa específica é uma característica da substância e não depende da forma do objeto. Segundo, que para líquidos, quando a gente fala densidade e massa específica, conceitualmente existe uma diferença. Mas se você calcular para o líquido a densidade e calcular para o líquido a massa específica, você vai ter o mesmo resultado. Por quê? Porque quando você usar o volume, você não vai ter diferença do volume da substância para o volume do corpo. Agora, quando você calcular a densidade de corpos que são ocos, aí vocês vão ver que daria uma diferença da massa específica da substância. Então, basicamente é isso que a gente tem aqui de informações nesse slide número 8. Eu trago para vocês aqui uma tabela onde mostra para a gente a massa específica das substâncias na unidade grama por centímetro cúbico. Isso aqui equivaleria a 1000 quilogramas por metro cúbico. Aqui o ouro, por exemplo, 19.300 quilogramas por metro cúbico. Então, basicamente 19 vezes maior, né? Mais denso é o ouro em relação à água. Já o ar, pessoal, o ar tem apenas 1,29 quilogramas por metro cúbico de densidade. Então, o ar ele é muito leve. Tá? Então, essas informações aqui eu trago para vocês. Esse exemplo número 1 diz o seguinte. Considere uma esfera de alumínio oca, cujo raio interno e externo são, respectivamente, 5,25 e 6 centímetros. Então, aqui está na figura o raio interno igual a 5,25 centímetros e o raio externo igual a 6 centímetros. O problema disse ainda que a massa da esfera
é 810 gramas. Então, eu tenho aqui 810 a massa dela. O problema pede para que a gente calcule a densidade da esfera. Então, vamos lá. Na letra A, devemos calcular a densidade da esfera. E para a gente fazer esse cálculo da densidade da esfera, a gente vai precisar da massa da esfera dividido pelo volume da esfera. E aí o problema não deu o volume de forma direta. Certo, pessoal? Então, nós vamos precisar calcular o volume dessa esfera. Vamos lá. O volume de uma esfera tem uma equação matemática, vocês podem procurar nos livros, que é 4/3 de π vezes o raio da esfera ao cubo. Então, essa é uma fórmula matemática. O volume da esfera, então, vai ser 4/3, o π é 3,14, multiplicado pelo raio da esfera. Aí vocês vão perguntar assim, professor, qual é o raio da esfera? É o raio de dentro ou é o raio de fora? É óbvio que é o raio de fora, né, pessoal? Porque a esfera é tudo isso aqui. Então, nós precisamos calcular aqui usando o raio externo. Então, eu vou escrever aqui ó, que o raio externo é o raio da esfera. Então, nós temos 6 centímetros elevado ao cubo. O volume da esfera vai ser, então, 4 vezes 3,14 vezes 6 ao cubo dividido por 3. E isso vai dar um resultado de 904,32 centímetros cúbicos. Bom, sabendo esse volume da esfera, eu venho aqui na nossa equação e encontro a densidade da esfera, onde a massa é dada 810 gramas, dividido por 904,32 centímetros cúbicos. A densidade da esfera vai ser, então, essa divisão igual a 0,896 unidades grama por centímetro cúbico. Está aqui a resposta da letra A. Na letra B, a gente quer calcular a massa específica do alumínio. Bom, gente, para a gente fazer esta conta, a gente vai fazer um raciocínio muito parecido. A massa específica do alumínio é igual à massa do alumínio dividido pelo volume do alumínio que tem aqui nessa esfera. Bom, aí vocês vão dizer assim, mas qual é o volume de alumínio que nós temos? O volume de alumínio que tem aqui nessa esfera corresponde ao volume da casca. Então, eu preciso saber qual é o volume da casca. O volume do alumínio sendo igual ao volume da casca, eu posso obter isso aqui fazendo o volume da esfera descontado do volume da parte oca, que é o que tem aqui dentro. Bom, o volume da esfera, eu já sei quanto que é. Nós calculamos ali em cima, 904,32 centímetros cúbicos. Está faltando para a gente o volume da parte oca. E o volume da parte oca, como é que eu calculo? O volume da parte oca, eu vou calcular fazendo o uso da expressão 4/3 de π vezes o raio interno ao cubo. Então, o volume da parte oca vai ser 4 dividido por 3, multiplicado por 3,14, multiplicado pelo raio interno, que é 5,25 centímetros ao cubo. Então, o volume da parte oca vai ser igual a 605,82 centímetros cúbicos. Bom, então, fazendo esse 904 menos os 605,82, nós vamos ter um volume de material
naquela casca igual a 298,5 centímetros cúbicos. Então, eu sei agora o volume de alumínio, portanto, eu venho aqui, ó, a massa específica do alumínio igual a 810 gramas dividido por 298,5 centímetros cúbicos. A massa específica do alumínio vai ser igual a 2,71 gramas por centímetros cúbicos. Está aqui a resposta da letra B. E está faltando ainda para a gente a seguinte pergunta. Essa esfera, ela vai afundar quando colocada na água? Para que a gente responda a essa pergunta, é necessário que a gente saiba qual é a massa específica da água. Bom, nós sabemos que a massa específica da água vale 1. E aí, gente, eu faço a seguinte análise. Como a densidade da esfera ela é menor do que a massa específica da água, eu concluo que essa esfera ela irá flutuar. Ah, mas professor, como é que você sabe isso aqui? A gente sabe que a água é 1 grama por centímetro cúbico. E a densidade da esfera a gente calculou aqui em cima, 0,896. Então, aqui 0,896. Logo, essa esfera ela vai flutuar. Essa é a resposta da letra C. Ah, professor, mas por que a gente não usou a massa específica do alumínio? Gente, nós não usamos a massa específica do alumínio porque não estávamos trabalhando com o alumínio. Nós estávamos trabalhando com uma esfera. Se você pegar essa esfera e amassá-la, tirar a parte oca, é óbvio que daí ela vai afundar quando colocada dentro da água. Esse é o raciocínio do processo de um navio. Um navio é feito de ferro, por que ele flutua? Porque a densidade dele é menor do que a da água. Essa densidade, é óbvio, tem a ver com os espaços vazios, né? A parte oca do navio. Aqui no slide 11, no slide 12 e no slide 13, vocês têm tudo isso digitado aqui bem bonitinho. Aqui no exemplo número 2 diz o seguinte: um estudante de agronomia resolveu medir a densidade do solo de uma determinada propriedade. Para tanto, ele coletou uma amostra cilíndrica do solo cujas dimensões são dadas na figura. Sabendo que a massa da amostra é 212 gramas, qual é a densidade do solo? Para calcular a densidade do solo, que é o que o problema está pedindo, nós vamos precisar da massa do solo e do volume do solo. Então, esta é a nossa equação. A massa do solo, o problema já deu de forma direta, 212 gramas. Está faltando aqui qual é o volume do solo. Bom, o volume do solo é o volume que tem aqui dentro desse anel aqui cilíndrico, tá? Bom, como é que eu calculo o volume deste cilindro aqui? O volume desse cilindro é dado pela área da base multiplicado pela altura. A área da base, isso aqui é um círculo, ó. Então, essa área aqui é πr ao quadrado. Então, eu vou ter π vezes raio ao quadrado vezes h. Bom, o problema não deu o raio, o problema deu o diâmetro. Então, a gente sabe que o raio é a metade do diâmetro. Então, eu vou calcular aqui o meu volume. O meu volume vai ser π 3,14 multiplicado pela metade disso aqui, 2,5 ao quadrado, multiplicado pela altura. A altura é 6. Então, o meu volume vai ser 3,14 vezes 2,5 ao quadrado vezes 6. Essa conta toda aqui vai dar um valor de 117,75.
Qual é a unidade que a gente vai ter? A gente vai ter o centímetro ao quadrado multiplicado por centímetro, vai dar centímetro cúbico. Então, a nossa densidade do solo vai ser 212 dividido por 117,75 centímetros cúbicos. Essa divisão vai dar 1,8 gramas por centímetros cúbicos. Está aqui o nosso problema. Aqui no slide número 15 vocês têm tudo digitado bonitinho. E aqui no slide 16 eu vou trazer para vocês um pouquinho de física dos solos. Vocês vão ter uma disciplina específica de física dos solos, mas eu vou contextualizar parte do nosso conteúdo já na disciplina de solos. A gente sabe que a densidade do solo é uma grandeza física relacionada à compactação do solo. Dados científicos dizem que a densidade do solo, se ela for maior do que 1,7 gramas por centímetro cúbico, significa que o solo está compactado e dificulta o crescimento das raízes. E aí precisaria descompactar o solo. Tem uma outra grandeza física chamada densidade de partículas. Ela é uma grandeza física que vai estabelecer o tipo de composição mineral do solo. E vai ser bem simples. Assim como aqui a gente viu que tem a densidade e tem a massa específica, nós vamos ter a densidade do solo e nós vamos ter a densidade de partícula. É algo meio que semelhante. Quando a gente quer calcular a densidade do solo, a gente usa a densidade comum. E quando a gente quer calcular a densidade de partícula, a gente calcula como se fosse uma massa específica. Então, basicamente é isso, pessoal. Aqui eu trago para vocês no slide 17 uma imagem que está mostrando aqui um pesquisador fazendo a coleta de solo. Então, ele pegou o anel, fincou aqui no solo, bateu aqui com uma madeira para esse anel fincar bem no solo. Depois aparou aqui a parte de cima e a parte de baixo e fez a medida da massa numa balança aí. Então, ele pôde aqui calcular a massa na balança e pôde também estimar o volume. E fazendo a razão entre massa e volume, ele teve a densidade do solo. Agora, a densidade de partículas, né, é como se fosse a massa específica. A gente sabe que o solo ele é composto por partículas. E o volume de solo que tem aqui é uma coisa. Agora, o volume de partículas é outro. Ou seja, vocês sabem que se nós pegarmos aqui uma lata e enchermos de pedra, a lata não vai estar completamente cheia. Eu posso inserir ali areia e preencher o espaço vazio. Eu posso inserir líquido e preencher os espaços vazios. Então, o que eu quero dizer é que esse recipiente aqui, cheio de solo, ele ainda pode ser preenchido com líquido. Ele ainda pode ser preenchido com álcool. E sabendo a quantidade de álcool que a gente coloca aqui dentro, a gente vai saber o volume do espaço vazio. Nós vamos encontrar o volume da parte oca. E se eu sei o volume total aqui, descontando essa parte oca, eu vou ter o volume das partículas. Então, o volume das partículas que está aqui embaixo é o volume total do cilindro descontado do volume de álcool que é utilizado para completar esse recipiente. Isso é feito para poder encontrar o volume das partículas que estão ali dentro. Para finalizarmos a nossa aula, então, nós vamos fazer o último exemplo número 3, que diz o seguinte: determine a densidade de partículas, dessa amostra de solo de 212 gramas, sabendo que foram usados 50 ml de álcool para preencher os espaços porosos. Bom, gente, nós sabemos que a massa é 212 gramas. A gente sabe que o volume da parte oca, que foi o volume do álcool, isso deu 50 ml. 50 ml equivale a 50 centímetros cúbicos. E a gente sabe
que o volume do cilindro a gente pode calcular fazendo πr² vezes h. E a gente calculou isso aqui no exemplo anterior, isso aqui dava 117,75 centímetros cúbicos. A densidade de partículas vai ser dada, então, pela massa dividido pelo volume das partículas. Então, nós temos que a densidade da partícula vai ser uma massa de 212 gramas dividido. Bom, esse volume das partículas é a subtração desses dois números aqui, ó. É a subtração do volume do cilindro pelo volume do espaço vazio. Vamos puxar aqui para o ladinho para a gente fazer essa continha aqui. O volume das partículas é o volume do cilindro menos o volume da parte oca. O volume das partículas vai ser os 117,75 centímetros cúbicos, descontado dos 50 centímetros cúbicos que foi o que foi inserido dentro. Então, o volume de partículas que tem ali dentro vai ser igual a 67,75 centímetros cúbicos. Bom, sabendo esse valor, eu posso vir aqui, colocar 67,75 centímetros cúbicos e encontrar a densidade da partícula fazendo esse 212 dividido por 67,75, que vai dar o resultado 3,13 gramas por centímetros cúbicos. Com essa densidade de partículas, um engenheiro pode prever qual é a composição do solo, se está mais para pedregoso do que para argiloso ou arenoso. Aqui no slide número 21 tem essa resolução, e o slide 22 é o slide que diz para a gente que finalizamos mais esta videoaula. Deixo para vocês o meu grande abraço e nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau, gente!